Vou te colocar aí maior. Porra, cara, nunca mais interrompe. É pior do que você se interromper quando tá fazendo xixi, cara. Porra, cara, eu comecei minha saudação e você me interrompe, é horrível. Posso ir, cara? Vai lá, pode. Fala, Mas se galera, concentra, cara. mentira! Se concentra. Porra, eu tô falando sério, cara. Não, para. Faça isso, cara. Não faça isso, cara. Pô, não se faz isso com uma pessoa. Vai de novo. Fala, galera, Agora eu não vou mais fazer. Agora eu parei. Não, cara, eu vou parar. Vou sair fora. Agora é sério. Fala, galera, Transpeter aqui pra gente ver agora o local mais assombrado do mundo. E não é a casa da minha sogra, ok, Andressa? Fica tranquilo, porque ali é bravo, aquele lugar é bravo. Mas assim, da minha mãe. a gente já viu aquele monte de sapalate, né? Que a galera ficou falando assim, caramba, Pedro, mas você falou mal das luzes, né? Porque eu falei pra galera que eu não acredito naquelas luzes. Aí tinha gente que fica nervosa. Porque tem fanboy de assombração também, cara. Os caras querem que eu acredite que aquele negócio existe. Você é obrigado a acreditar em fantasma. Eu acredito, eles não mentem, eles nunca mentiram pra mim. Mas, cara, assim, pra eu acreditar em bola luminosa, te falar, meu, tem que demorar. Preciso ver, né, cara? Preciso ver. Não vou afirmar que não existe, mas eu sou um cara que, apesar de acreditar que o universo tem um maestro, como eu falei, eu não acredito em sobrenatural no geral, assim, sabe? Não sei, mas eu fico com medo, né? Fico com medo. O que a gente vai ver hoje, Bruce? O lugar mais assombrado do mundo, Rancho Skinwalker. Rancho Skinwalker, o que é isso? É um lugar nos Estados Unidos, porque todos esses negócios de assombração parece que tem que ser nos Estados Unidos, cara. Já percebeu quando tem invasão alienígena em filme? Onde que os alienígenas começam? Imagina. Tem sempre nos Estados Unidos. Tem lobisomem nos Estados Unidos, Drácula nos Estados Unidos. Aí vem Godzilla sai nos Estados Unidos. Cara, eu vou te falar, velho. Tudo nos Estados Unidos. Invasão de extraterrestre nos Estados Unidos. Nova York é a cidade mais destruída da cultura pop, cara. São Francisco também, né? Sim. Olá, amante do terror. Você que tá me ouvindo, já ouviu falar do Amante do terror é teu pai, beleza? Ai, meu. Vamos ver. o Rancho Skinwalker, que é um rancho de mais ou menos 500 hectares, localizado em Utah? Eu acho que não. Provavelmente não. Até porque é um lugar que não é lá tão conhecido por aqui, mas saiba que lá fora ele é até que bem famoso. Primeiramente que Rancho Skinwalker não é o único nome. Ele também já foi conhecido como Rancho da Família Sherman e Fazenda ou Rancho dos OVNIs. Porra, quem é? Eu quero o Jason ali de Costa, né? Mas antes disso, vamos começar do começo. Por que ele tem o nome de Skinwalker? Eu já falei sobre Skinwalkers umas 2 vezes aqui no canal. A primeira delas já faz um bom tempo. A segunda foi até que recente. Ó, nesses dois aqui, você teria mais medo de qual se encontrasse? Do lobisomem? Eu tenho mais medo desse aqui. Isso daí é só um índio. Isso pra mim é um cachorro, cara. Um cachorro feio pra caraca. Não, mas daí tá andando de 2 patas, cara. Olha o tamanho das pernas. O outro é só um índio. Mas esse aqui tem cara de bicho, cara. É um índio? Só um índio? É só um índio, cara. Ah, então retiro o que eu disse. Eu tenho mais medo desse aqui. É que parecia um monstro, cara. Desculpa. De qualquer jeito, eu vou resumir aqui para que você não fique perdido no que diz respeito ao que são os Skinwalkers. Primeiramente, eles são lendas antigas de um povo bem antigo. E o nome desse povo seria Navajo. Participei direto. Jogava futebol com esses caras aqui. O povo Navajo tende a ser um pouco fechado e reservado, porque eles não gostam muito de compartilhar a sua... Desculpa, eles eram fechados, né, e reservados, mas hoje não são mais não. O maluco tá lá com Ray-Ban, cara. Abrindo as portas do capitalismo. Tem gente, todo mundo cede ao capitalismo. Mas beleza, calma, quando começar o terror, eu maneiro o tom. Eu sei que a galera fica, Peter, para, deixa o vídeo rolar. Reservado. Ô Pedro, mas isso daí lembrou o Luciano Huck com os índios. Você chegou a ver isso? Os índios com o celular e o Luciano Huck pedindo pra esconder o celular. Mentira, aconteceu Verdade, isso? cara, pra parecer mais selvagem. Mais índio, né? Pra parecer mais índio. Que índio hoje não parece índio, pô. Gostam muito de compartilhar as suas crenças, porque eles não querem que elas fiquem distorcidas por questões hollywoodianas. Pra você ter noção, não era nem pra gente saber sobre os Skinwalkers, mas a gente ficou sabendo. Eles também têm várias outras lendas que são apenas deles e que a gente não faz a mínima ideia de quais elas são. Essa distorção acabou acontecendo com o Endigo. O Endigo a gente viu outro dia no canal dele também, né? Cara, mas olha, vou falar pra vocês. Se eu encontro um bicho desse na rua, cara, irmão, sabe o que eu faço, cara? Eu morro. Eu corro igual uma menininha. Eu vou morrer do coração. Eu espero pelo menos estar com o Bruce nesse momento, que o Bruce fica pra trás, né? É sempre bom ter um amigo gordinho. Mas você vai tropeçar e cair. Putz, eu vou cair várias vezes. Eu esqueci que eu sou um amigo cego, né, cara? Eu tô na desvantagem. Você é uma das poucas companhias que eu ia gostar de ter nessa situação. É verdade, né? Se eu me dei mal. Aceito a derrota. Acabou acontecendo com o Endigo, que acabou virando um cervo humanoide zumbi, ou alguma coisa assim. O Endigo não é do povo Navarro, mas ele é antigo e também foi distorcido por outros escritores. De acordo com a lenda navarra, Skinwalkers seriam bruxas malignas. E essas bruxas bruxas malignas. Não preciso dizer quem. Ai, meu Deus. teriam a habilidade de se transformar em outros seres, seja cachorros, lobos, gatos, cavalos, qualquer tipo de animal. E isso também inclui outros humanos, já que humanos também são animais. O termo Skinwalker em Navarro se traduziria como aquele que anda sobre 4 patas. Pô, Skinwalker seria algo do tipo andador, caminhante de pele, né? Mas não sei se os Skinwalkers podem se limitar somente a seres que andam sobre 4 patas. Talvez isso seja só uma metáfora. Cara, o que tá rolando ali no fundo? Você chegou a ver, cara? Tem uma imagem sinistra rolando ali no fundo. Se liga, ó. Há seres que andam sobre 4 patas. Talvez isso seja só uma metáfora. Olha lá, Mas tinha alguém andando ali, tinha algo andando ali. para que as bruxas usam essa habilidade ou poder? Simplesmente para se disfarçar, para poder enganar outros. Para que Ah, cara, então também é um Skinwalker. Eu não sei, cara, porque ela me engana sempre. assim elas consigam sequestrar essas pessoas para conseguir fazer os seus rituais. Agora, que rituais são esses? Sinceramente, não sei. Mas tá, o que toda essa história, o que toda essa lenda tem a ver com o rancho? Há muito tempo, os navarros habitavam a terra do rancho Skinwalker, que antes não tinha esse nome.
Mas também tinha outro povo que meio que tinha uma rixa com os navarros, que eram os Utes. Os dois acabaram travando várias brigas pelas terras, porque essas terras do rancho Skinwalker, elas são muito cobiçadas, então é claro que esses povos acabariam querendo tomar essas terras pra si. E aí, cara, um guerreando com o outro pra ver quem acaba com o território do outro. Quem que chegou tomou o território dos dois, né? Skinwalker. Não, Skinwalker o quê, cara? Porra, os Estados Unidos. Americanos. Afinal, elas eram muito boas. E em um longo período de conflitos, os navarros acabaram lançando Skinwalkers sobre essas terras, para que expulsassem os Utes de lá. Só que acabou dando tudo errado, e dizem as lendas que os Skinwalkers permanecem naquelas terras até os dias de hoje. E por causa disso, toda aquela área, todo aquele rancho acabou ficando amaldiçoado, ficando conhecido como Rancho Skinwalker, que ficou vazio até 1994. Lá pelo ano 1994, uma família rica chamada Sherman acabou comprando essas terras por nada mais, nada menos do que $200 mil. Caramba, $200 mil comprou muita terra, né? 94. Você viu quanto essa terra era cobiçada. Vale ressaltar que a família Sherman conhecia a história do lugar. Eles sabiam que lá tinha Skinwalkers. Porém, pra eles era só uma lenda besta e não era isso que iria impedir eles de gastar $200 mil em uma terra tão boa, em uma área tão boa. A família decidiu comprar as terras por lazer. Se você fosse comprar um terreno e você soubesse que rolou alguma história desse tipo lá, você compraria ou não compraria? Depende da oportunidade, percebe? Pensa, eu quero dizer o seguinte, você tem um terreno que tá no preço normal de mercado e eu percebo que naquele terreno aconteceu uma desgraça, uma coisa, uma tragédia, e alguém fala que não, isso aqui é mal assombrado. Meu irmão, tem algum outro pelo mesmo valor? Eu vou pro outro. Ah, cara, não, mas esse aqui tá num preço absurdo. Aí, cara, eu compro e vendo pra outra pessoa, pô, qual o problema? Alguém que não liga pra isso, eu ligo, eu não quero ficar lá. Mas Pedro, você disse que não acredita em sobrenatural. Eu disse que eu não acredito, mas eu não falei pra você que eu fico nervoso. Passa nem Wi-Fi, porra. Eles queriam ter uma vida boa lá, no campo. E foi a partir daí que o Rancho Skinwalker também ficou conhecido como Rancho Sherman. Porém, a pobre família não sabia o que vinha. Em uma certa noite, um dos membros da família chamado Terry Sherman acabou ouvindo alguns barulhos no seu quintal. Quando ele foi lá durante a noite para checar com a sua lanterna, ele acabou vendo uma coisa que o aterrorizaria pelo resto da vida. Um lobo. Só que não era qualquer lobo. Era o maior lobo que ele já tinha visto na vida. Maior do que qualquer outro que ele lembrava de ter visto. Ele tinha olhos vermelhos brilhantes, presas afiadas prontas para devorar qualquer coisa. E aqueles olhos olhavam no fundo da alma dele, como se o conhecesse, como se já estivesse o observando tem um tempo. Mas, para Terry, apesar de assustador, ainda era um lobo. Então o que ele fez? Ele pegou a sua espingarda e deu alguns tiros no lobo para afastá-lo. Só que aquela criatura não parecia estar sentindo os tiros. Parecia que os tiros pegavam, mas não faziam diferença nenhuma pro lobo, como se sua pele fosse super resistente ou como se ele simplesmente não sentisse dor. Até que de repente o lobo simplesmente decidiu ir embora por conta própria. Não sabe o porquê. Ele até tentou ir atrás do lobo, mas quando ele estava seguindo o rastro... Imagina se eu vou atrás daquele lobo, cara. Lobo com olho vermelho, 2 lanternas no olho, tô dando tiro, o lobo não sente, eu vou atrás do lobo. De repente, todos eles sumiram. Os rastros do lobo simplesmente acabaram. Eu não sei você, mas muitos consideram essa como uma evidência forte de que era um Skinwalker. É o típico comportamento de um: observar, assustar, sequestrar ou matar. Felizmente, as duas últimas opções nunca aconteceram. Mas os Skinwalkers não foram a única coisa que a família Sherman viu. Eles também relataram objetos estranhos aparecendo no céu, e geralmente eles tinham formatos esféricos e também tinham luzes estranhas. Bom, a gente tá falando de 1994, não tinha drones, como a gente conhece hoje, ok? Os celulares não filmavam direito, então a gente tem que se posicionar no tempo. Acho que se você for esperto o suficiente, você já sabe do que eu tô falando. Como se isso não fosse suficiente, também encontraram vários sinais na grama, sinais estranhos feitos por algo grande e sem nenhum indício do que pode ter sido. Olha isso, cara. Como é que fica essas plantações de trigo com esses negócios? Eu quero só dizer pra vocês o seguinte, já viram pessoas fazendo isso, ok? Pessoas que inclusive faziam desenhos gigantescos em campos de trigo, assim, plantações de trigo. Eita, mas você não tem como fazer, isso dá pra fazer de vista aérea, né? Os caras usavam, né, cordas, assim, né, meio que compassos humanos, assim, pra fazer esses desenhos. Mas, assim, não tô dizendo que todos são feitos dessa forma. Eu acho que é estranho, realmente, quando a gente vê alguns desenhos assim, porque são desenhos gigantescos. Se olhar, de repente, se tentar se aproximar aqui, isso aqui é gigante, é maior que campo de futebol, bem maior. Então, como é que fizeram isso, né? Mas e as pirâmides, cara? Como que você explica isso? Você tava lá? Então, cara, eu já vi, não a criação das pirâmides, né, mas já vi vídeos simulando como seria a criação das pirâmides. E eu vi que era bem possível, cara, serem feitos. Vale a pena. De repente, a gente pode até fazer um react. Se vocês quiserem, bota aí. Bota a hashtag pirâmide que eu trago pra vocês. E não, cara, eu não vi ao vivo isso não. Imagina só, você comprar um terreno e, nesse terreno, começar a acontecer esse tanto de coisas. Lobos gigantes com olhos vermelhos, objetos estranhos aparecendo no céu e sinais desconhecidos feitos na sua grama. Então, aí que tem um problema. Você comprar um terreno e começar a acontecer isso, você tem uma opção, cara. Você tem uma opção, por exemplo, de pedir ajuda e se mudar. Só que os caras estão num rancho isolado. Pedir ajuda pra quem? Aí você vai, porra, botou as economias da família inteira ali, cara, da família Sherman. $200 mil, sei lá, 94, $200 mil. Que não era muita grana também, não teve tanta inflação assim. Mas mesmo assim, cara, vai se mudar, deixando tudo que eles compraram ali. Então é uma situação difícil de lidar. Eu acho que nesse caso vale lembrar o incidente Roswell. O incidente Roswell foi quando um objeto voador não identificado, vulgo OVNI, caiu num rancho lá em Roswell.
Quando ele caiu, os militares chegaram rapidamente lá e não deixaram ninguém chegar perto. Os jornais da época afirmaram que aquilo era um OVNI e diziam que aquilo poderia ser alienígenas. E foi a partir daí que começou a ufologia. Esse incidente definiu a ufologia que a gente conhece hoje. O que deixou as pessoas da época malucas, porque mesmo depois do governo ter falado que aquilo era de fato um balão meteorológico, as pessoas ainda acreditavam em alienígenas. Sempre. É o que eu falo, assim. Não tô dizendo que não existe, né? Mesmo porque eu acredito em vida inteligente fora da Terra. Eu acredito. Vida, então, eu acredito que deve ter vida até em Marte, se bobear. Mas de inteligente eu acredito que tem muito. Só que eu acho que não. Eu acho que a gente não tá sendo visitado por extraterrestre, mesmo porque eu não tenho essa de extraterrestre burro pra caramba, o tempo todo assim, o cara vem aqui pra, sei lá, dar uma monitorada na Terra pra ver como é que estão as criancinhas dele, cai, a nave cai. Ou então os caras vêm e são fotografados o tempo todo. Não querem ser filmados, são fotografados. Estranho isso, cara. Eu só acho que a gente tende a acreditar nesse tipo de coisa, a gente gosta de acreditar nisso. E mesmo que alguém vá lá e afirme por A mais B que é um balão meteorológico, é um drone, as pessoas vão, não, estão escondendo. É igual a terraplanista, cara. Terraplanista acredita que a Terra é plana, mesmo falando, não, cara, são todas as fotos, todos os locais mostram, todas as fotos estratosféricas mostram que a Terra tem uma curvatura. Não, isso é a NASA escondendo de você, é verdade. Só que, cara, qualquer foto fora da NASA também mostra a Terra redonda. Por que todo mundo teria escondendo? Tem jeito. Os caras vão preferir sempre acreditar numa coisa que é fantástica. Porque a força da mídia naquela época era muito maior do que hoje. As pessoas acreditavam que o governo estaria escondendo alguma coisa, e essa desconfiança perdurou por muitos e muitos e muitos anos. Décadas. De 1947 até 1990. Olha, só lembrando que nesse incidente de Roswell, alegaram que pegaram também o extraterrestre nessa nave que caiu. Fizeram até uma autópsia nele. Caraca. Você acredita em extraterrestre, Bruce? Acredito, pô. Um universo infinito? Em expansão? Não, o universo que a gente conhece não é infinito, ele é finito. É, o que a gente conhece observatório, sim, mas ele tá em expansão, né? Então. Recentemente eu digo naquela época, todo mundo acreditava que alienígenas estavam invadindo a Terra. Então, facilmente as pessoas acreditavam que o rancho Skinwalker estava sendo invadido por aliens. Agora, voltando para os Shermans, além dos Skinwalkers e OVNIs, eles também ouviam vozes misteriosas em corpo. E uma coisa relativamente pior acontecia. Eles tinham um gado, afinal era uma fazenda. Só que de vez em quando, várias cabeças de gado apareciam mutiladas. Bois e vacas. Eles apareciam estripados e uma coisa estranha é que não tinha nenhuma gota de sangue em volta. Eu conheço um caso desse no Brasil, hein? Chupa-cabra fazia a mesma coisa, é verdade. Apesar do animal tá tudo aberto, isso era uma coisa que intrigava todo mundo. Não se sabia quem fazia isso ou o que fazia isso, porque tinham cercas, cães de guarda, segurança no geral. Mesmo assim, o gado era toda vez mutilado. O resultado disso tudo foi que, 2 anos depois, em 1996, os Shermans resolveram vender a fazenda. Uma coisa interessante antes dos Shermans resolverem vender a fazenda é que, em 1995, um homem chamado Robert Bigelow decidiu comprar esse rancho. Olha a cara desse maluco, cara. Ele é o Conde Drácula perfeito. Ele é brabo. Esse aí, o Skinwalker vaza, só com a presença desse cara aqui. E agora você deve estar se perguntando por quê. É simplesmente porque Bigelow era fascinado pelo paranormal. Junte isso com o fato dele ser um milionário com muito tempo livre. Milionário? Meu irmão, você tem dinheiro pra caramba. Você pode reclamar, você pode ser contra o capitalismo. Mas, cara, quando você tem muito dinheiro, cara, tu poder comprar um sítiozinho só pra ver fantasma, ver lobisomem. Cadê? Comprei agora, cadê? Vem. Pega a pipoquinha, vamos ver os lobisomens. E aí você tem a fundação da NIDS, Instituto Nacional da Ciência da Descoberta, uma organização criada por ele para se dedicar ao estudo paranormal. Imagina, cara, então, plot twist, você descobre que o cara, sei lá, tem 600 anos. Ah, já vi. Eu conheço um youtuber que dizem que tem mais até. Eu conheço também, já uma pessoa que diz que tem menos quilo, mas vamos ver. Para que assim prove que o paranormal existe. E por isso, o Robert olhou pro rancho Skinwalker e a única coisa que conseguiu ver foi um playground. Algumas pessoas diziam que os Sherman eram meio mal intencionados e toda essa história de OVNIs, gados mortos, vozes, etc. era tudo pra lucrar. A única intenção deles era ganhar dinheiro em cima. Mas essa hipótese cai por terra quando descobre que eles venderam a fazenda pelo mesmo preço. Isso não é uma atitude de quem quer lucrar, e sim uma de quem quer se esquivar, fugir. Mas isso não importava para Robert. Ele pagou e ficou com o rancho. Agora, o que aconteceu logo em seguida? Absolutamente todos os eventos que os Sherman presenciaram aconteceram com a NIDS. Criaturas misteriosas, animais gigantes, sinais na grama, sons misteriosos. Pô, cara, cadê, cara? O cara bota aqui uma foto de uma nave espacial. Então cadê? Cadê essas filmagens, cara? A gente tinha boas câmeras assim em 94. Misteriosos, objetos voadores no céu e o gado mutilado. Mas, apesar de ter Olha a câmera, meu irmão. presenciado aquilo, eles não conseguiram absolutamente nenhuma prova. E o que é mais estranho é que eles tinham a tecnologia necessária. Eles tinham câmeras, sensores de áudio e sensores de movimento. Então, por que eles conseguiam ver, mas não conseguiam registrar nada? Vai saber. Era conseguir provar a existência do paranormal, mas se eles conseguiram alguma prova, eles mantiveram pra eles mesmos. Porque pro público não revelaram absolutamente nada. Foi só uma Conseguiram, não. e um gasto enorme de dinheiro. A NIDS ficou com a fazenda até mais ou menos ali 2016, quando um comprador misterioso a adquiriu da NIDS.
Esse comprador misterioso permaneceu anônimo por mais ou menos uns 4 anos, antes dele se revelar como Brandon Fugal. Brandon Fugal se revelou para dizer que a History Channel iria fazer um reality show, e esse reality show tem um nome bastante conhecido, não sei se por aqui, mas lá fora é bastante conhecido, Os Segredos do Rancho Skinwalker, que inclusive virou uma pequena série que faz bastante sucesso. O objetivo desse reality show era também, assim como Maritz, provar a existência do paranormal, só que dessa... Cara, interessante, o cara comprou o rancho e foi um visionário de negócio, né? Ele sabia que a History Channel ia fazer uma série ali, um reality show, e provavelmente alugou pra History Channel. Dessa vez, ao invés de simplesmente ser uma equipe tentando registrar alguma coisa, seria pessoas morando lá 24 horas por dia e presenciando essas coisas, esses eventos paranormais. E, de novo, assim como os Sherman e a Needs, eles também presenciaram os mesmos eventos. Placebo ou não? Total. A pessoa não pode chegar lá, tipo, totalmente... Propícia. Exatamente, tendenciosa a isso, a acreditar nesse tipo de coisa. Não sei. Mas um reality show que foi feito para sanar todas as dúvidas acabou foi trazendo mais perguntas. Até os dias atuais, Brandon Fugal ainda é o dono das terras, e o Rancho Skinwalker não é exatamente um ponto turístico, mas ele ainda é muito conhecido e várias pessoas vão visitar com a autorização do dono, o Brandon. E claro que quando essa história realmente se espalhou para o mundo todo, várias e várias teorias se espalharam por aí, mas é claro que só ficaram como teorias, nenhuma delas foi comprovada como verdade. Entre as teorias estão que as pessoas envolvidas nesse caso estavam querendo muito dinheiro, outras teorias mais místicas diziam que eram visitantes de outro mundo, outra que eram visitantes de outra dimensão, e outras mais pé no chão disseram que eram processos geofísicos que faziam as pessoas terem alucinações. Pra mim é tudo teoria louca. Essa seria uma teoria científica, mas sem nenhuma prova embasada. Independente da teoria, o fato é que o Rancho Skinwalker foi e é considerado o lugar mais assombrado de toda a história, tendo um histórico de mais de 50 anos de eventos paranormais. Ah, desculpa, cara, não é não. Tem local aí que eu já vi, cara, é bem mais assombrado que isso aí. Pode até ter um histórico longo de assombrações, mas eu já vi casas assim, que é tipo, bem mais assombrados que isso aí. De você realmente ficar, caraca, que loucura isso aí que tá acontecendo, né? Mas enfim, seu veredito, Bruce, você achou que é mal assombrado mesmo? Não, eu não me convenci ainda. Vou seguir Não em me busca. convenceu também. Eu sei que tem, a gente tem seguidores aqui que são, tipo, apaixonados por assombração e vão dizer que eu não dei muito valor, que eu deveria ter visto melhor, mas assim, cara, tipo, o que eu vi aqui não me convenceu, né? Pedro, você compraria o Rancho Skinwalker? Não. Vou comprar outra coisa. Não, só deve fazer um parque. Eu comprava. Temos